Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Um bom ano 2014, uma vez que este é o primeiro programa do novo ano. Queria desejar, em nome do Fernando Fernandes na técnica, que é o meu braço direito e esquerdo nestas coisas dos aparelhos, porque eu disse não sei nada, e em meu nome pessoal, queria desejar a todos e a cada um e às suas famílias um excelente 2014, como costumo dizer, cheio de tudo o que é bom, do que é bem e do que é belo. Cá estamos, pois, para mais um programa deste Ser Igreja, como habitualmente está no ar, entre as 11 e a meia-noite. É um programa da Diocese de Braga, que abre as suas portas de par em par também para a Diocese de Viana do Castelo. A primeira parte, como habitualmente digo, pode ser visualizada no canal do YouTube da Diocese de Braga ou na página em engano-me sempre, portanto www.diocese-braga.pt, agora está bem dito, e o resto do programa pode também vê-lo em arquivo, e os outros programas em arquivo. É nosso convidado, é um convidado residente. Eu, quando vinha para aqui, disse assim: temos que armar 3 tendas, uma para o Cónigo José Paulo Abreu, para o Fernando Fernandes e outra para mim. Mas a culpa das 3 tendas não é nossa. Bem, nós estamos aqui, fazemos o programa, mas o Sr. Cónigo é por dever dos ofícios. São muitos. São muitos, mas neste caso também por convite vosso, gentil, para, penso eu, falar de uma coisa que tem a ver com a dinâmica da Diocese, é verdade, mas muito em concreto com a Irmandade de São Bento, penso. É convidado, mas também é ator, porque do que vamos falar, o Sr. Cónigo teve aqui um papel muito importante como presidente do IAC. Não é? Sim, tivemos não se ponha do lado. Vai ser um êxito e a gente vai repartir depois os louros, mas mas está aqui convidado por direito próprio, na medida em que foi uma peça fundamental em pôr de pé. 2014, este ano, é um ano em que a Igreja deverá celebrar um acontecimento importante para a Europa, que é a proclamação de São Bento patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Foi importante esta proclamação? Foi importante por várias razões. Primeiro, por uma razão de justiça. Importa perceber que o São Bento é o pai do monacato ocidental, e o monacato ocidental tem um peso enorme na formação da consciência cristã europeia, na formação das nossas soberanias, nas inovações todas que foram acontecendo. Normalmente, quando a gente fala da vida monástica, tem uma afunilada tendência para perceber a vida religiosa monástica como um fundador, uma regra, uma casa, um conjunto de seguidores, mas de facto a vida monástica, tenho dito algumas vezes, é muitíssimo mais que isso. Apenas com o que melhor se edificou, tem a ver com formas de cultivar, tem a ver com novas povoações, tem a ver com novas economias, tem a ver com a ciência, tem a ver com a música, tem a ver com a bibliotecária, tem a ver com a preservação do património, tem a ver com novas técnicas construtivas. Até com os licores. Até com os licores, com a gastronomia, não é? Champanhe. E não só. E a própria gastronomia, não é? É curioso que a maior parte dos doces tem nomes muito religiosos, muito sagrados. E, portanto, quando falamos dos beneditinos, estamos a falar das nossas raízes europeias. Portanto, por uma razão de justiça, é importante evocar isto. Se calhar é importante evocar também os beneditinos, porque os beneditinos conseguiram dar à Europa um sentido de coesão e de unidade que por outros caminhos dificilmente se consegue, e nós estamos a sentir isso até nos tempos atuais, por caminhos meramente economicistas ou de simples gestão de dinheiros. Não é muito fácil ligar corações, pessoas, vidas e destruir efetivamente as fronteiras. E os beneditinos conseguiram isto, não é? Alguém dizia com muita graça, sobretudo depois daquele mosteiro de Monte Cassino ter sido ocupado no tempo dos Lombardos, os beneditinos tiveram que fugir, foram-se espalhando um pouco por todo o lado, cada um por sua vez foi encontrando seguidores, foram nascendo novas casas beneditinas que foram pontuando a Europa e sobretudo os cimos dos montes. Os beneditinos procuravam lugares com alguma calmia, e então, à medida que isto foi acontecendo, os beneditinos foram-se espalhando, foram crescendo, foram surgindo novas casas, e alguém dizia
com muita graça, mas sentindo nisto uma benção, que a Europa acordou e viu que estava beneditina. Havia aqui um filão, havia uma unidade, havia um fenómeno agregador pelo positivo, pelos melhores sentimentos, pelos melhores valores, que fazia com que esta Europa se sentisse parte de um Evangelho e de um povo crente e com laços muito fortes a unir os países todos. Na liturgia cristã, atualmente há duas grandes festas dedicadas a São Bento. O 21 de março, o trânsito, a morte de São Bento, e depois em julho, que é hoje celebrado como o Dia da Europa, o São Bento, padroeiro da Europa, mas que tem a ver com a transladação das relíquias de Monte Cassino para Fleury, que se recorda nesse dia de julho. A Irmandade da São Bento da Porta Aberta, a mesa administrativa, decidiu organizar um conjunto de eventos. Penso que o mais importante é aquele em que o Sr. Cônego também tem tido um papel relevantíssimo, que é o Congresso. A primeira parte é daquela que nós iremos falar hoje, uma vez que a outra será para os 400 anos do Santuário, que serão para o ano. Este Congresso teve uma finalidade. Pois, nós queremos exatamente sublinhar a importância do beneditismo, na sequência do que dizia há bocadinho, e sublinhá-lo nas várias vertentes que este beneditismo comporta, não é? Portanto, o Congresso, como acaba de ser dito, começará em março, deste ano 2014. Portanto, são duas etapas, não é? 2014, uma parte mais centrada na Europa, os dias 21 e 22 de março, já decifraremos um pouquinho o que vai acontecer, e depois a tal segunda parte que fica para 2015, mais centrada no próprio santuário e no seu historial. A parte de março deste ano, 21 e 22 de março, tenta tocar o que é exatamente a origem cristã da Europa, a identidade europeia fundada sobre os valores do Evangelho com a vivência típica beneditina, e depois algumas questões que são de facto de inovação beneditina, sobretudo a parte da arquitetura. Falamos do beneditismo e depois nas suas reformas, não é? Como se sabe, a regra de São Bento ao longo do tempo sofreu duas grandes reformas, sempre a tentativa de voltar ao ideal primitivo do Bento de Núrcia. A primeira reforma em Cluny, foi uma casa referência na Europa inteira, por muitas razões, e depois com Cister, sobretudo com o impulso de um dos grandes homens de Cister, foi o São Bernardo, que marcou também uma outra faceta das ordens religiosas, marcou também fortemente a espiritualidade cristã, sobretudo na sua vertente eucarística e na sua vertente mariana. Ainda hoje rezamos a oração de São Bernardo, a Nossa Senhora. E, portanto, o Congresso pretende exatamente redescobrir a riqueza do beneditismo nas suas várias fases, nas suas várias vertentes, e não apenas no plano doutrinal, no plano de regra, mas também nestes outros planos, até artísticos e devocionais, que o beneditismo trouxe. E, portanto, tentamos juntar uma pleia de gente, de sensibilidades diferentes. Aliás, na promoção disto, além de todo o calor e do incentivo dado pela Irmandade de São Bento, e seja-lhe feito este jus, porque esteve atento ao fenómeno e portanto, prestou-se a trabalhar diligentemente para que isto tudo se montasse, juntamos aqui muitas entidades de várias sensibilidades. Temos as universidades, a Universidade Católica, a Universidade de Minho, a Universidade de Letras, temos o IAC, o Instituto de História e Arte Cristãs. Temos tido a colaboração de muita gente que aceitou fazer sinergia connosco, sem mais as câmaras municipais onde o santuário está integrado, que é o caso de Terras de Boro, em primeiro lugar, depois Amares e Via de Minho, mas também outras entidades, enfim, que têm aceito este desafio, e temos sobretudo uma pleia de oradores que penso irão garantir que esta tal reflexão sobre a Europa, sobre que futuro para a Europa, sobre que história que esta Europa traz nas costas, para se poder perceber por aí que inspiração nos virá para o futuro e que contributos os beneditinos deram em tudo isto, penso que está assegurada pela pleia de intervenientes. A começar logo pelo primeiro orador, no dia 21, não é? O professor Adriano Moreira. Sim, é um homem extremamente experiente, andou muitos anos, como se sabe, envolvido na luta política, no debate político. E não está aliado. Mas não é trazido nessa qualidade, obviamente, mas é trazido na qualidade de alguém que reflete sobre estas questões, que reflete sobre a Europa, conhece muito bem a Europa, conhece muito bem o nosso país, e, portanto, pensamos que nos pode vir trazer uma aportação muito positiva. Ele, felizmente, anuiu de bom grado ao nosso convite,
noite, logo na primeira hora que lhe fizemos o convite, e ele irá exatamente falar sobre São Bento e a identidade europeia. É o debate do primeiro dia, dá um bocado o tom a estes 2 dias de reflexão. Também é interessante, logo no final do jantar, a presença de Dom Frei Geraldo Coelho Dias, que é um professor da Universidade de Letras do Porto, um beneditino conceituadíssimo, e que nos irá falar de São Bento e a evangelização da Europa. Portanto, a identidade europeia e a evangelização da Europa são 2 temas estruturantes deste congresso, nesta primeira fase de março deste ano, e com 2 nomes que são nomes de referência da nossa cultura portuguesa. E depois, no dia 22? Dia 22, o Dom Frei Luís Aranha, conhecidíssimo, que está assediado ali em Sinsverga, irá falar-nos... Foi Dom Abade de Sinsverga. Foi Dom Abade de Sinsverga. Irá falar-nos São Bento e a edificação da Europa. Depois teremos um outro nome que dispensa qualquer apresentação entre nós. A gente conhece o professor Dr. Cónigo José Marques, que nos irá virar o olhar um pouquinho mais aqui para a nossa região, os beneditinos no noroeste peninsular. E depois, porque quisemos dar também este congresso um cunho internacional, teremos entre nós o Dom Máximo Laponi, que nos irá falar de uma vertente que é muito interessante, que é o beneditismo e a família. Os beneditinos, no seio da sua própria comunidade, têm muito este sentido da família. Não é por acaso que o abade se chama pai, e a regra beneditina a este propósito é muito, muito interessante. E é um pai solícito. Eu gosto muito na regra beneditina uma coisa que diz do abade, diz: ele deve ser um pai e deve usar da severidade necessária para corrigir os que são mais teimosos. Deve usar sempre da maternidade e da paternidade para conseguir por aí chamar todos ao caminho do bem. Ele é muito razoável. O saber conciliar, não é? Que isto é difícil na educação, não é? Até onde é que vai a disciplina, o limite, onde vai o sim e o não, com vigor, sempre num clima de obviamente, ternura, de carinho e de amor efetivo por quem se educa. E então a regra beneditina tenta conciliar estes 2 polos, a necessária disciplina, que é preciso para qualquer educador, tem que ter essa componente, mas por outro lado o rosto maternal e paternal que a educação também exige. E depois este amor que o pai, o abade, deve ter por todos os monges, depois transvasa para fora. Uma coisa muito interessante, por exemplo, é tudo que diz respeito à hospitalidade para com todos, também por aqui, e a estar paternal do abade. Uma das coisas muito giras na regra beneditina é que quando chega um hóspede, vamos imaginar que aquele era um dia de jejum no mosteiro. O abade ficava dispensado de fazer jejum para não constrangir o hóspede a fazer jejum. E então podia levantar a pena do jejum, para que todos sentissem este olhar paternal e maternal do beneditino por toda a gente com quem ele contacta. A tónica do acolhimento em São Bento e na regra de São Bento é das coisas mais notáveis. Sim, sem dúvida nenhuma. Esse espírito ficou. Ainda hoje os mosteiros têm uma hospedaria. Bem, o São Bento, na própria designação, é da porta aberta. Da porta aberta. O nosso é de porta aberta. Mais que isto. É verdade. Mas é o espírito beneditino. Aliás, nós hoje estamos habituados à ação social e pronto. E naturalmente que há instituições, há as cantinas. Isto tudo não existe quando São Bento funda os mosteiros dele. Não é? As cantinas, as cáritas. É o mosteiro beneditino. É o mosteiro beneditino. Eu lembro-me de ter lido referências sobre Cluny, que chegava a matar 1 milhar de porcos por ano para meter na salgadeira, e estes porcos iam-se gastando à medida que os hóspedes iam batendo à porta do convento. Um ingente património que não é sacrificado, era destinado exatamente para este olhar maternal por aqueles que apareciam necessitados a bater à porta do convento. E as farmácias eram idênticas, com as farmácias escuras. Depois temos um painel muito interessante que tem a ver mais com aspectos estéticos e da arte, não é? Exatamente. Na segunda parte da manhã do sábado, portanto estamos a falar do dia 22 de março, iremos olhar mais para a arquitetura, para a espiritualidade na arquitetura. Um primeiro tema é a regra de São Bento e a especificidade morfológica dos mosteiros cistercienses portugueses, e vamos ter aqui a professora doutora Ana Maria Tavares Martins, que tem versado muitas vezes e escrito muito sobre este tema. Alguém que também escreveu sobre questões arquitetónicas, ainda há pouco, foi o Padre Duarte Morgado, publicou um livro lá em cima, exatamente, há pouquinho, e é muito interessante. Eu já tive cuidado de ler o livro dele. É muito interessante porque toca no que são as características arquitetónicas. Este é um tema também super interessante. E depois a arte simbólica nos mosteiros de São Bento, com o Dr. Paulo Oliveira, que está ligado ao Mosteiro de Timães.
Quando nós tivemos, até ao aparecimento dos beneditinos e das grandes construções beneditinas, nós tínhamos estruturas normalmente pequenas, tetos de madeira. Quem começa a construir os tetos em pedra, e isto alterou completamente a lógica construtiva. Quem começa a construir os tetos em pedra são exatamente os beneditinos. Porquê? Eles queriam que os edifícios durassem. Os tetos em madeira, com tantas invasões que estavam sempre a acontecer e tal, eram inflamáveis, ardiam com facilidade. E então os beneditinos quiseram construir, mas de uma forma duradoura, sólida, que não fosse fácil destruir o que eles estavam com tanto esforço a fazer. E aparecem os tetos em pedra. Só que os tetos em pedra vêm trazer um problema muito grande à arquitetura. E qual é o grande problema que os tetos em pedra trazem? É o peso. Então é preciso estudar todo um conjunto de regras, não por acaso os contrafortes, naturalmente os capiteis e as colunas, mas os contrafortes têm que estar posicionados de acordo com a colocação dos capiteis e das colunas. Ou seja, todo um jogo de distribuição e de controle das forças, de pura matemática, de tal forma que e o certo é que a maior parte desses edifícios estão aí de pé. E recomendam-se, acusticamente bem feitos, respiro dentro do monumento foi salvaguardado, a questão de segurança dentro do monumento está perfeitamente salvaguardada. Depois há uma outra questão que obviamente que com o tempo foi preciso, por exemplo, a questão da visibilidade, não é? Quando há colunas no meio, hoje se calhar teríamos que rever isso, mas no essencial foi uma revolução tremenda, estes tetos em pedra, com tudo aquilo a que obrigou a arquitetura a reinventar. Só foram abaixo aqueles que o homem deitou abaixo. Que o homem deitou abaixo. Porque o caso de Bruni. Exatamente. Enfim, o que passou pela cabeça de Napoleão para fazer isso, porque é uma pena, hoje só está de pé de esteira, mas assim a gente percebe a grandiosidade. Cluny foi um caso soberbo de como é que se consegue ter um teto a 40 metros de altura com uma amplidão enorme sem uma coluna no meio para o segurar. Que às vezes a gente não se apercebe do contributo que esta gente toda ao longo da história nos deu. Depois há toda uma espiritualidade nisto. Porque é que tem pouca luz a casa beneditina, românica? Porque é que tem pouca luz? Porque é o recolhimento que a gente quer, é convidar à oração. A centralidade. É quem entra ali como que faça uma concha sobre si mesmo, mergulhe no... A luz que tem é apenas para não se esbarrar nos bancos e nos vizinhos, de resto ele tem é que se recolher ali. A ausência de elementos decorativos. São Bernardo insistia então nisto, que era uma coisa. Porque é a ausência dos elementos decorativos? Porque ele dizia que não temos que distrair os monges nem as pessoas, nós temos que nos centrar em Deus, é para ali que a gente tem que virar o olhar. Tudo aquilo que nos possa distrair. Mas depois há coisas muito... Por exemplo, o Bernardo Carvalho tinha a regra que era da linearidade e da quaternidade. Eu não quero antecipar o Congresso, mas são coisas interessantes. E porque é que era esta coisa das linhas retas? Ele dizia, as construções cistercienses, estamos a falar dos beneditinos numa das tais reformas, tem que ter sempre linhas. É que o monge não é chamado à flexibilidade, à morbidade. Esta coisa do caminho da virtude exige aqui um rigor, uma disciplina, uma linha reta. Depois havia uma segunda tónica que ele emprestava a isto, que é quando a gente começa a construir com muitos capiteis, com muitas viravoltas, isto aumenta o custo da construção. Se é uma construção linear, feita de linhas retas, isto é mais simples, mais humilde, mais económico. E o monge tem que ter em conta esta perspectiva. Que prazer é ouvi-lo, continuar a ouvi-lo. Isto é uma história, é uma aula de história da arte e da espiritualidade na arquitetura. Na arquitetura, é muito interessante. E depois os 4 lados, que equivalem aos 4 evangelhos, aos 4 primeiros concílios, aos 4 grandes doutores da igreja. Tudo isto tem uma simbólica que eu espero que o Congresso venha a trazer ao de cima. Os nomes que temos... São Bernardo aborda isso muitíssimo bem. Os nomes que temos selecionados para isto são muito interessantes. E são capazes de... E são capazes de chamar aqui. Sr. Cónego, este ano jubilar começa já no domingo da Epifania, no dia 5, e vai começar com uma cerimónia presidida por Sr. Arcebispo Primaz, a missa das 11h30, mas há algo muito significativo e para a qual se convidam todos os nossos ouvintes, obviamente. Penso que vai ser uma coisa muito interessante, até pelo espírito europeu, pelo tal espírito de unidade, e que estão já, tive a oportunidade de ver, porque outro dia, como o Dr. Carlos Aguiar sabe, o Dr. Carlos Aguiar está-me a entrevistar a mim, mas é mesmo porque ele não se pode entrevistar a ele. Não me compare.
O senhor está noutro patamar. Não? Sim, mas a organização disto, felizmente, deve-se à boa iniciativa e ao bom esforço da Irmandade, e que tem sido muito dinâmica e muito imaginativa. Neste momento, eu tive a oportunidade de ver outro dia, quando damos uma conferência de imprensa sobre exatamente esta primeira parte do Congresso Beneditino, vi já os mastros que hão de hastear as bandeiras de todos os países europeus. O que significa que qualquer visitante do Santuário de São Bento, a partir do próximo dia 5 de janeiro, irá poder rever-se na bandeira do seu país, que vai estar levantada ali, mesmo junto ao Santuário de São Bento. É uma iniciativa muito interessante, dá-nos conta desta unidade que temos que recuperar, se calhar, que temos que estabelecer, e uma unidade que, no nosso caso, não vem pela Troika, vem por valores que nós há muito alimentamos. Eu costumo dar o exemplo do São Geraldo, sabe? E é muito interessante. Queria, já agora que falamos de bandeiras, sublinhar, se me permite, a feliz ideia de criar uma bandeira ali para o Santuário, uma bandeira beneditina, que foi apresentada também há poucos dias. É outra belíssima iniciativa, com uma esfera armilar, com os 7 castelos principais de Portugal, com o escudo português, e depois com o corvo e o pão envenenado, não é? Como se sabe, faz parte da história, da lenda do São Bento, que alguém queria desfazer-se dele e ter-lhe dado pão envenenado, mas Deus providenciou para que nenhum mal acontecesse ao nosso querido São Bento, e um corvo encarregou-se de retirar o pão envenenado, e portanto consta também lá da bandeira, como consta o báculo, porque estamos a recordar um prelado, o fundador da Ordem dos Beneditinos, que tinha direito a essa insígnia, e portanto a bandeira pintada no fundo a azul e a branco, cores também altamente sugestivas. O azul, muita desta gente, como disse, beneditina, que a Colônia Ciência e Cisterciense, teve um contributo fantástico na devoção mariana. O azul tem a ver com esta cor, o branco é o símbolo da pureza, enfim, e portanto penso que a bandeira foi muito bem engendrada, muito bem concebida, diz muito, tendo uma leitura fácil, e portanto também felicitava a criação dessa bandeira, que fica para o futuro a marcar também este Congresso. Sr. Cónego, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido ao convite para conversar aqui um bocadinho. Eu penso que foi uma verdadeira aula de história da arte e de espiritualidade. Provavelmente nós ficaríamos aqui muito mais tempo a ouvi-lo, mas o tempo foge, não é? E eu agradeço a oportunidade de falar destas coisas com as quais vivo, que acho que são muito bonitas, e acho que é um bom serviço reavivarmos a nossa memória, a nossa história, porque tem coisas muito bonitas para contar, e portanto agradeço esta oportunidade de o ter feito aqui perante os ouvintes todos, a quem saúde e a quem desejo também um bom ano. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Tem sempre coisas para nos dizer, porque se não é o Cabido, é o Sameiro, se não é o Sameiro, é o Instituto de Arte Cristã, haverá sempre algo que o ocupa e preocupa, e que é importante às vezes partilhar com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Disponho. Um bom ano.